calma aí, não foi bem isso. Não, foi bem isso sim, foi exatamente como a gente relatou, só que foi um tom acima. Andréia Sadi está toda sexta no Jornal da CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. No EP Agro desse sábado, vamos mostrar o cultivo de uva aqui no interior de São Paulo e como uma técnica de poda desenvolvida por pesquisadores brasileiros tem permitido a colheita de inverno. O resultado são vinhos nobres de altíssima qualidade. E vamos falar também sobre o cultivo de morango, que tem mudado a realidade de pequenos agricultores. Eu te espero sábado, 9h30 da manhã, aqui na CBN. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05, estamos de volta aqui na CBN com a programação esportiva. Nosso Arena CBN no ar. Chegamos, hein? Vamos até às 5 da tarde com muita informação de esportes. Que é isso? Para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Ai, meu Deus. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. É o suco de sessão da tarde. Vamos lá, terça-feira de Brasil em campo contra o Uruguai, mas legal. Bons tempos de adolescente. Até perdeu as palavras também. Bons tempos de adolescente, né? Muito. Tarde, sessão da tarde bombando. Era igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Vamos lá. Um olho na TV e o outro... Não vou falar, não. Vamos lá. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você e a todos que acompanham a Arena. Boa tarde, William Cabelo. Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, onde estiver, toda a nossa audiência. Hoje é dia Scheibe não vem hoje. Hoje não vem, mas onde ele estiver. Onde ele estiver. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado. E lembrando que hoje tem seleção. Scheibe te abraça. Scheibe te abraça. Né? Tem seleção, tem jogos das eliminatórias e tem sarcófago. E hoje tem um negócio bem legal. Tem. Essa seleção nossa tá tão fajuta que nós vamos fazer um cara a cara de Brasil e Uruguai e vai dar Uruguai, hein? Vai dar Uruguai. Você vai ver. As pessoas passam aqui e tiram fotos com o William Cabelo. Sim. Tá pensando o quê? Não tô pensando nada no momento. É o cabelo mais famoso do Brasil. É isso aí. Só pede pro cabelo lá. Só que aí muda o gênero. Outro patamar. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem, Calabreso? Fala, Eliel. Boa tarde. E aí, Crefiso? Ô, Bisteco. Eu estou por aqui, sim, pô. Sempre estou no pé do um jogão agora, hein? Ah, é? Qual jogo você tá vendo aí? Inglaterra 0, Itália 1, lá em Wembley. Aliás, o Wembley. Ô, Scheibe, eu queria dizer pra você que quem tem amigo não morre pagão. Já diria o velho ditado, né? Nós temos 2 jogos nesse fim de semana, né, Carlão de Freitas? 2. Nós temos, assim, um no fim e outro no começo da semana. Guarani e Mirassol na sexta, né? Isso. Mirassol e Guarani. E Isso. na segunda-feira, Ponte Ituano. E aí o nosso brother, o cara que monta a escala... Não sou eu, não. Colocou eu e você, Carlão de Freitas, em qual jogo? Qual jogo? Segunda-feira. Jogou Scheibe, Adriana, todo mundo pra que dia? Jogou na sexta. 9h30 da madrugada. Quem tem amigo não morre pagão. Mas eu tô nas duas, ué. Não, mas eu queria agradecer o cara. Não tô dizendo que é você,
que tá montando as escalas Quem aí. monta a escala é você, rapaz. eu Vem pra Eu cima de mim, eu não. só recebo. E olha, eu falo, Recebo. fiquei de cara. Nosso amigo Fábio Scheib fazendo às vezes na sexta e curiosamente a gente na segunda, cara. Imagine Fábio Scheib sexta-feira saindo aqui dos estúdios vai dar meia-noite. problema. Vai dar problema. Sempre um prazer estar Vai a dar bordo do problema. microfone CBN. Saiu na sexta-feira, vai ativar aquele aplicativo. Ah, lá, ele vai né? parecer um vampiro na noite campineira. Vai atrás do iFood. O iFood de carne humana, ele vai atrás. Isso sim, viu? 4h09. Vamos seguindo com o nosso Arena, porque hoje nós temos o Sarcófago, que é um jogo do Bugrão. É um jogo do Bugre. Que aconteceu Na data que foi. Dia 17 de outubro. Mas foi no dia do lançamento dessa música aqui, no ano. No ano. Qual Que música? Nossa. Aí sim. Guilherme Arantes. Como bom, Guilherme Arantes, velho. Eu sou muito fã de Guilherme. E falamos dele ontem aqui, hein? Falamos ontem. Nossa, essa música é demais. Essa música, nessa versão que tá tocando aí com a LB, é maravilhosa. É maravilhoso. Mas se um dia eu chegar muito louco, Quando a gente acha que não tem como complicar, ele vai lá e complica. né? deixa essa água. É o que a Que gente o quê? sempre fala, é mais fácil fazer um feijão com arroz. Esse falsete agora, Cabelo? Cuida bem de mim. Isso. Nossa. Aí o Scheib já mandou uns 4 sumidas. Você vê que inspiração, hein? Essa música é nova. Scheib, é isso aí. Muito estranho, de Guilherme Arantes, que essa versão que a gente tá ouvindo é do KLB, 1986. KLB. Eu prefiro não comentar. 1986. Acertei, Cabelo? Eu não sei. Preciso. Mas deixa essa. pro final do Guarani, programa. quem? Guarani e o Não, adversário. adversário, Guarani e o pô. adversário. Guarani e o Ó, adversário. os cara- Vocês querem estragar Você o não- quadro. O quadro deixa eu já tá estragado. Vocês conseguem Deixa eu só estragar. tirar uma dúvida aqui. Dúvida. Você prepara o quadro, você escolhe a música, você baixa o VT e depende das ordens dele. Não, aqui. Isso, cara. A hierarquia. Lupe, tamo junto. velho. Aqui a gente trabalha em 4 mãos. Hoje é dia do que, Lupe? Pra gente fazer uma perguntinha aí pro ouvinte. Hoje é o dia 17 de outubro, pra quem não sabe, hoje é comemorado o dia da agricultura. Parabéns a todos os agricultores. Agro é pop, agro é tech. Agro é tudo. E como a nossa região ela é recheada de produtores rurais, de agrícolas, com vários tipos de produtos, Várias vertentes. hortaliças Você e já tudo plantou mais. alguma coisa, Lupe? Eu tenho plantado ultimamente. Mandioca não vai. Não vai, depois de dezembro desse ano parei. Mudei, agora eu tô plantando soja. Só, já. Mas aí o que me veio à cabeça? Conversando na reunião de pauta, que inclusive o senhor hoje não participou de novo. Eu tava numa reunião ali que tava pegando fogo. Eu percebi. Tava on fire. Mas agora estamos Eu aqui. percebi. Vozes, notas, foi de ré pra dó em apenas alguns momentos. Mas assim, a gente chegou num consenso. Tem muito agrojornalista Tem, hoje. tem agronotícia. Agrojornalista é aquele que planta notícia. É aquela notícia que foi plantada. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Ah. E essa é um case de sucesso. Ronaldinho Gaúcho de volta ao Grêmio. Caixas de som no extinto olímpico. Eu vou dar Tudo outro. preparado. E de repente ele me aparece lá no Rio de Janeiro assinando com o Flamengo. Eu tenho Essa outra. foi uma. Então, por favor, mande. A Nelca no Atlético Mineiro. Anelka no Eu Atlético. lembro de uma boa dos anos 90, hein? Quali? Maradona no Santos. Maradona no Santos. Sócrates Na Ponte Preta em 85. Sócrates na Ponte Preta é um Nossa, case de Capa da sucesso. revista. Não posso falar o nome. Renato Gaúcho no São Paulo. Renato Boa. Gaúcho. Renato Boa, Gaúcho boa, no São Paulo. Boa, Chay. Vieri no Botafogo de Ribeirão Preto. Exato. Christian Vieri. Você quer uma outra na ponte? Cristaldo, recentemente, Cristaldo. atacante argentino, foi anunciado, mas nunca pisou no Brasil. Quer dizer, um monte. em Campinas, né? Casim no Corinthians. O Casim Casim ele veio, né? Mas foi uma baita de uma falsa baita de uma notícia. mentira, né? É, Drogba, né? Drogba no Corinthians. Pogba no Corinthians. Então, Tem um assim, monte. a gente quer saber quais foram aí as agronotícias no Dia da Agricultura. E hoje também quero desejar aqui Careca melhor que Ronaldo. Falaram na CBN esses semana dias. passada, né? Falaram esses dias aí. E hoje também é o Dia Nacional da Vacinação, um dia muito importante, dia 17 de outubro. Então, para você que tem algo aí contra as vacinas e os estudos, deixa isso de lado. Vacinação é importante. Mas hoje aqui no Arena é o Dia da Agricultura. Qual foi a maior agronotícia
plantada, não só no futebol, se quiser relembrar de outros fatos aí, fique à vontade. Tem um monte, hein? Nossa, que musical. Esse aí, hein? Homenagem à agricultura, hein? Tem um amigo meu que planta morango aqui. Tá trabalhando na rádio. Planta, né? Com raiz. Com raiz e tudo. Tem muita música boa que fala da agricultura. Essas músicas mais antigas, eu lembro da Carro de Boi, né? Que era boa. Menino da Porteira. O de Ribeirão Preto, que começa, né? Num bar de Ribeirão Preto eu vi com os meus olhos, que é a famosa Rei do Gado, né? Franguinho na panela. Mas lá no meu ranchinho. Xalana, né? Xalana. Tem um monte. Essas músicas do cancionário brasileiro. Xalana. Não, Eu ia falar Marvada da Pinga, mas não deixa de ser derivado, agricultura. né? Tem que, Inesita Barroso. tem que ter todo um processo É pra verdade, fazer. não é? Né? Manda aí, gente, o que você espera do Brasil também e as notícias falsas do mundo do esporte, tá? Ah, é verdade, hoje tem Brasil, se quiser mandar o palpitão também. Brasil e quem? Brasil e Guatemala. Não, Uruguai. Uruguai, desculpa. Eliminatórias sul-americanas. Guatemala que está na eliminatória da CONCACAF. CONCACAF, porque faz parte da América Central. É isso. Ela aí. joga, sabe com quem? Trindade e Tobago. Jamaica. Panamá. Jamaica. Honduras. Haiti. México. Guiana francesa. Diana. Não. Quem que é Diana? Diana é do Carlos Barbosa, Chay. Ah, pelo amor de Deus. Guiana francesa. Vai! Vai, meu filho, começa o programa. Com Elton Arena Grimaldi nos comandos CBN. técnicos. Apresentação: Eliel Almeida. O aniversário 49 anos Açaí continua cheio de preços baixos. Confira! Margarina cremosa com sal Claybon, pote 500 gramas, 4,89. Molho de tomate tradicional Heinz, sachê 300 gramas, 2,29. Refrigerante Coca-Cola ou Fanta, PET 600 ml, 3,99. Ofertas válidas até 20 de outubro, nas lojas Açaí de São Paulo. Festa em dobro Açaí. Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br e participe. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4 horas e 17 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, né? Tá participando no 991869070. O que a galera tá dizendo aí, Elton Grimaldi? Boa tarde, pessoal da Arena CBN. E aí, meu caro? Brasil hoje 3-1, hein? Vamos que vamos. Valeu, forte abraço. O Brasil Derivaldo vai ganhar. Souza. Já falei, Derivaldo Souza. O Brasil vai ganhar. Apesar do Carlão de Freitas não acreditar na seleção brasileira, o Brasil vai ganhar. Vamos para mais um aí. Boa tarde, pessoal da Arena. Aqui é o Jonathan de Campinas. Ô, Jonathan. Hoje, Brasil 3-1. Ninguém, nada, absolutamente nada. Tira isso. 3-1 Brasil. Duas notícias fakes. Uma um pouquinho antiga, a outra atual. É que o Ronaldo ia jogar no Flamengo. Teve Não essa rolou. história também. A segunda é Messi no São Paulo. Gente, quem acredita nisso? Messi tá no todo São mundo Paulo? falando nisso. E quem acredita nisso? Não, aí não. Não é possível. Essa Seria nem uma eu não ouvi, não. contratação que Não, o Messi veria, depois o Lucas iria pra lá junto com o Messi. Cara, isso não vai rolar. Essa eu não ouvi, não. Também não. Essa Confesso não. que me surpreende. Você ouviu essa, Cabelo? Não, também não. Você ouviu, Chaibe, alguma coisa de Messi no São Paulo? Zero. Não. Você ouviu, Lupe? Messi no São Paulo? Não ouvi, não. Essa me pegou de surpresa, hein? Me pegou de calças curtas. Olha aí. Como diria o nobre cronista português. Vamos pra próxima aí. Fala, galera, tudo bem? Boa. Ricardo de Paulínia. Ô, Ricardão. O Viola tava tudo certo para vir pra ponte, aí o Guarani atravessou. Tem essa história, né? Diga-se de passagem, o Guarani fez um grande favor pra gente, porque o Viola não jogou nada. Um abraço aí pra vocês. Não lembro o ano, mas o Viola 2004. traiu a macaquinha Não, mas e isso desceu não é a notícia avenida. falsa, né? E outra, tudo certo? Até que ponto? Às vezes a negociação tá nos bastidores. Ó, Carlão, pra você vir jogar aqui na ponte,
5 mil. Aí às vezes liga o cara do Guarani, ô Carlão, ó, pra vir jogar aqui é 5.500. Aí ele decide ir pelo valor a mais. Não que é uma notícia dele, foi anunciada e virou. Mas antigamente tinha muito disso, Cabelo. Foi o talvez cara era... no mundo futebolístico, né, nós chamamos de balão. Balão. O Dudu, né? O Dudu, lembra? O chapéu. Lembro, né? o Palmeiras deu o chapéu no Grêmio. Mas não foi anunciado. Agora, eu presenciei balão de anúncio, inclusive, 2013, recente. Um jogador, acho que o São Bento Sorocaba estava contratando, soltou lá pra dar uma pressionada, soltou contratado e tal, e de repente à tarde ele posta com a camisa do 15, eu acho que foi. Mas você sabia? Teve essa história, e o cara foi anunciado. Teve no Guarani agora, nesse elenco aí, da Chapecoense, não tava? O Pablo Tomás. Pablo Tomás foi pra Chapecó. A foto dele no bid é com a camisa Chapecoense. Ele foi pra Chapecó, aí o empresário falou assim, amigo, volta. Pintou um negócio pra você lá no Bugre. Guarani, bora. Ele chegou, ele nem saiu do aeroporto de Chapecó. Ele já pegou o outro avião e veio pra São Paulo. Mas existe uma situação, os ouvintes até às vezes não sabem, mas tem muito empresário que usa a imprensa pra valorizar. Por exemplo, vou pegar... Bruno Henrique. Bruno Henrique, mas não é o que tá acontecendo porque eu não tenho a informação. Mas, por exemplo, ele tá negociando com o Corinthians. O que o empresário, ou um representante, ou até um amigo, um familiar, ó, tem uma informação aí que o Palmeiras tá oferecendo 3 anos de contrato e mais 100 mil de salário do que o Flamengo ofereceu. Opa! Já solta. Por quê? Faz o Flamengo apressar. Porque aí surge a pressão popular, a né? pressão da torcida. E aí o Flamengo, o torcedor começa, nós vamos perder o Bruno Henrique pro Palmeiras. Exato. Tá maluco, meu irmão? Exato. O torcedor fica louco. Exato. Isso aí causa protesto na porta do CT. Isso aí dá um deixar bem, né? Explícito essa diferença. Balão é uma coisa, notícia plantada é outra. Exatamente. Tá? Exatamente. Claro. Porque às vezes você apura certinho, você vai lá, você confirma com suas fontes, só que no meio do caminho acontece uma reviravolta e o cara vai embora. Essa negociação do Bruno Henrique tá um jogo legal. Ele vai pro Palmeiras. Eu não sei não. O Flamengo propõe 1 ano de contrato, o Palmeiras 3 anos. Ele vai pro Palmeiras. A proposta do Palmeiras é sensacional. Tá muito na cara que ele vai pro Palmeiras. Não só pela proposta, viu, a negociação com o Flamengo, né? Tá emperrado. Do Gabigol caminhou, que aí eu também não entendo, e tô muito com o Cabelo aqui quando ele disse que não renovaria com nenhum dos dois. Não. Eu ficaria com o Bruno Henrique ainda, agora o Gabigol não. O Palmeiras, eu acho que é o favorito hoje para ter o Bruno Henrique, por conta de um detalhe: titular. O Bruno Henrique chega para ser titular. Mas o Flamengo ele não é titular? Não. A entrevista do Tite ontem levantou dúvidas sobre a titularidade do Bruno Henrique. Pedro e Gabigol também dificilmente jogaram juntos. E olha quantos caras passaram por lá, o Carlão. Michael, que chegou para ser ponta, foi embora. Cebolinha, tá lá na reserva, não sabe se vai ou não vai. O outro lá, o Marinho, do Minimício. Marinho. Luiz Araújo. Olha quantos caras. Sim. E o Palmeiras, talvez, é que ele ainda pode ser titular 7 meses, porque o Dudu ainda vai uns 6, 7 meses para jogar. O Bruno Henrique, os dois jogam do mesmo lado. O Palmeiras ali, ele teria que rivalizar ou com o Arthur, só que o Endrick vai embora, então não rivaliza com o Endrick, e os meninos novos. O Bruno Henrique é realidade. Os meninos ainda são projetos. Meninos novos é um pleonasmo, mas enfim. Eu acho mas tem que meninos o Bruno velhos Henrique... também. Depende. Tem alguns. O Bruno Henrique, na minha visão, fecha com o Palmeiras. Tempo de contrato e titularidade. Nossa, e a proposta é tentado. Se for realmente o que está apresentando apresentando 3 anos de contrato e salário. O salário mais ou menos parelho com o do Flamengo. Quanto? O Flamengo propõe mais 1 ano de contrato. Cifras. O Palmeiras propõe 3. Não sei. Mas é algo importante. Além de luvas também, né, Carlos? Luvas. Porque o Palmeiras não vai ter custo, né? O Palmeiras não vai ter que ir lá e pagar pro Flamengo. Só os salários. Vai só fechar e em janeiro ele é jogador do Palmeiras. Vamos supor, quanto vale um Bruno Henrique hoje? 50 milhões? 30 milhões? Não sei. Aí é claro que o Palmeiras não vai pagar esse valor de luva. Mas pode chegar e dar, 5 milhões de luva. Imagina. Agora é um desafio. A diretoria do Flamengo ela vai passar por um processo de jogo agora, né? Porque tem o Everton Ribeiro. O que faz? Renova com o Everton? Não, já está na estrada da volta. Cebolinha permanece, Gabigol já tá, daqui a pouco vai vencer o contrato, já pode entrar num período de pré-contrato. É um momento complicado. Eu acho que o Flamengo, pro bem dele, e eu quero te ouvir quanto a isso, Cabelo, precisa começar urgentemente a escolher as peças que ele vai contar. Sim. Eu quero pegar um detalhe aqui,
de uma coisa, mas não quero comparar, o Eliel tá comparando o Flamengo com o Operário. Não. Eu li uma matéria hoje falando do acesso do Operário da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, o retorno, né? Porque ele caiu no ano passado e já voltou esse ano. E estava lá o presidente, olha a consciência do presidente. O time subiu de uma divisão que tem um investimento muito baixo para uma divisão de investimento pesado e de permanência não tão fácil assim. E o presidente falou, nossa prioridade era renovar com o treinador, Rafael Guanais, renovou. E agora a segunda prioridade é enxugar o elenco para a Série B. Sim. Uma competição que é mais pesada que a Série C e ele querendo enxugar o elenco. O Flamengo precisa passar por isso, e precisa também voltar à base, né? Afinal de contas, craque o Flamengo não faz em casa, retornar às origens também que o Flamengo deixou. Não tô falando que isso tal, mas o Flamengo sempre foi também conhecido, pautado e cantado em verso e prosa por revelar talentos, o que não faz há um bom tempo. Eu acho que o último é esse Vitinho que tá aí, né? Mas se a gente for pegar a década de 70, com aquela Ayrton safra... Lucas, né? Ayrton Lucas é da base, não, né? Ayrton não é da base, não. E o outro lateral, o que joga com o cabelo tingido lá? O Wesley. Esse também. Esse é da base. Esse é da base. Esse é da base. Mas pelo amor de Wesley, pelo amor. Mas é isso que eu quero dizer, assim, o Flamengo deveria, além de ter essas contratações pontuais, voltar também. Mas o Flamengo sempre tem essa coisa do Flamengo o craque o Flamengo faz em casa, mas sempre foi um clube de grife, né? É Romário, é Garrincha, Bebeto, né? Sávio, é Garrincha, é Edmundo. Por exemplo, vamos fazer uma até brincadeira aqui. O Flamengo campeão do mundo, tinha mas Raul o Júnior foi mais no falando gol, assim, que era repatriar estrelas. Por exemplo, vamos dizer que o Neymar sai do futebol árabe agora. Qual clube contrataria o Neymar? Flamengo. Mesmo no Flamengo, muita grife, campeão do mundo, tinha Raul, que já era campeão da Libertadores no Cruzeiro, tinha Carpegiani, então já... Sim, tem esses medalhões, mas recheado de garotos. O Flamengo talvez deveria retornar esse trabalho de base para mesclar, sim, com contratações pontuais e aí sim voltar a brilhar, triunfar, ganhar títulos. Eu acho que, para questão de imagem, não tem aquela história de imagem? Tem. Já deu Gabigol e Flamengo, já deu. O próprio Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele foi prejudicado, né? Logo que ele chega no Flamengo, ele teve aquela lesão no olho, não sei se vocês lembram, e depois ele teve a lesão no ligamento, no joelho. Essa geração 2019 e tal, já tá meio desgastada. Já. Arrascaeta e Everton Ribeiro, você precisa decidir. Arrascaeta machucou demais, né? É bom jogador, craque, mas machucou demais esse ano. E aí a gente pega, o Flamengo não tem um goleiro, gente. O Flamengo não tem uma zaga. O Flamengo, na minha visão, tem um dos piores zagueiros, o Fabrício Bruno lá. Eu acho becão de fazenda. Não é um zagueiro técnico. Ele era do Bragantino aqui, né? Então, e aí vai lá e busca quem? Davi Luiz. Grife, né? Grife. Porque Vidal. Tá jogando. Vidal. Exato. É aquilo que você falou. Você falou isso outro dia, Carlão. Precisa. Não, aí você traz o Santos do Atlético Paranaense. Aí o menino tem algumas instabilidades, aí eles pegam o Matheus Cunha, daqui a pouco traz o Rossi. Então, um norte, e aí estão culpando que o Rossi falhou no gol que classificou lá na Libertadores. Que tirou o Flamengo da Libertadores. Quer dizer, então peraí, gente. E você tá esquecendo de um zagueiro aí também que jogou apenas 57 segundos essa temporada. Isso mesmo, 57 segundos. O Rodrigo Caio, né? Que tá mais machucado. Bem lembrado. Mas o Rodrigo Caio é becão de condomínio. Mas o Rodrigo Caio tem um problema sério no joelho, né? Então, mas olha aí, é isso que o Chape falou. Ultimamente, o Flamengo viu isso. O jogador desponta, vamos lá buscar. Vamos lá contratar. E aí tá aquele montuado de jogador que ninguém consegue definir uma tática. Por quê? Porque todo mundo quer jogar, mas só pode jogar 11. Nenhum treinador vai dar certo lá, Carlão, se ele não fizer a limpeza que o Flamengo precisa fazer. Aliás, eu acho que a chegada do Tite tem muito a ver. Restam 12 jogos pro Flamengo confirmar aí uma situação de Copa Libertadores. Título eu acho muito difícil, embora o Tite esteja vendendo essa ideia, mas já é um processo de reformulação. O Tite chegou igual pintado, né? Não falamos de rebaixamento aqui. Ponte tá lá, na cara do gol. Mas eu queria pegar... O Tite, não, estamos falando em título. O Flamengo tá em 25º. Aí não conquista o título, já gera instabilidade para 2024. Fala, Lu, o que é? Cabelo gosta, né? Você quer plantar notícia? Não, também? sabe o que? Eu queria pegar um gancho que você falou do presidente do Operário, que ele acabou afirmando, né, que precisa reestruturar o elenco pensando em Série B. Enxugar, né? Enxugar o elenco. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que os dirigentes eles fazem. Porque assim, todo mundo vai começar uma competição... Mas a Leila fez, tá todo mundo metendo o pau nela? Não, você tá entendendo. Por exemplo, tem time que não tá conseguindo pagar salário de jogador. X, tá? Time X. Só que aí chega na frente das câmeras e fala assim, não, nós vamos brigar pelo acesso, nós vamos brigar por título. Cara,
Eu acho que os presidentes, os dirigentes, eles precisam ter essa consciência e essa sinceridade quando for falar com o torcedor. É o seguinte, nós não temos dinheiro, a gente subiu para a Série B, a gente precisa reestruturar o time por conta desse rebaixamento que teve, então nós vamos fazer um campeonato tentar a permanência, ok? Porque aí você não ilude o torcedor, você faz com que o torcedor brigue, vá ao estádio. Para qual objetivo? O presidente falou que a coisa tá feia, a gente precisa... Então, acho que essa sinceridade é o que falta no futebol por conta dos dirigentes. E eu vou fazer uma comparação aqui com a NBA. Não financeiro, porque a NBA são milhões de investimentos. O San Antonio Spurs, por exemplo, está fazendo um novo ginásio, que lá eles chamam de estádio, mas arena, né? De 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais. Não dá pra gente comparar. Mas o torcedor lá dos times, e você não vê nenhum jogo da NBA com um ginásio vazio, o torcedor tá ciente do que o time dele vai ser o pior, viu, Cabelo? O time dele vai ser o pior naquela temporada, de propósito, porque no ano que vem ele tem a primeira escolha do draft. E é onde ele pode formar um garoto, porque ele não tem o dinheiro para contratar um Curry, um LeBron. Então ele faz a estratégia de ser o pior time para no outro ano vir com a opção de contratação. Então é isso que falta, isso que o Lupo falou, a sinceridade. O time não vai deixar de existir, mas o problema também do brasileiro é achar que o time dele vai entrar em toda a competição para ser campeão. Essa conversa para torcedor, é uma cultura... Vendeu uma ideia errada enraizada. Em 2003, por exemplo, a Ponte, numa situação financeira caótica, bem pior do que a desse ano, abriu o jogo para a torcida. Nós não temos dinheiro, nós não estamos pagando salário. O Abelão recusou proposta e está segurando. O próprio Berlim. E a Ponte trouxe o torcedor, mobilizou e escapou do rebaixamento. Fortaleza. Pois não, Charlie. Um belo exemplo de administração foi o presidente da Portuguesa Santista, que foi campeão da Copa Paulista agora. Todos os times que ganham a Copa Paulista optam por jogar a Série D. Ele recuou, falou que não vai jogar a Série D, vai jogar a Copa do Brasil. A prioridade para ele é subir da Série A2 do Paulista para a Série A1. Pronto. Quando tiver melhor administrado, quando tiver com os trilhos formados, quer jogar a Série D do Brasileirão. Mas ele competitivo. A decisão mais certa. E já vi outros times fazendo isso. Por quê? Primeira fase de Copa do Brasil é 600 mil. Se você pega 600 mil para um time como a Portuguesa Santista, divide por 3 meses, 3 meses, você monta um time de 200 pau. Foi o exemplo da Portuguesa Carioca, que jogou a Copa do Brasil. Mas aí você pode dar o resto de premiação, Você não entendeu minha matemática. Você pega 600, monta um time de 1.000, 3 meses. Você tem 300 mil por mês de despesa com o elenco. Aí você promete mais 300 pro acesso. Essa é a minha matemática, cara. Não adianta você ficar rindo aí que eu errei nos números. Você precisa ser mais dirigente de futebol. Como que você monta um time de 100 mil e briga pra acesso? O time da Ponte aí não... Ah, não, o time da Ponte era mais caro. Mas, recentemente a Portuguesa Carioca passou de fase e foi eliminada pelo Corinthians. Ele levou uma baita grana. Bom e barato. Que pagou o ano. 100 mil não dá? Pô, você pega o esquilo do Velo, ele é bom atacante, hein? Repórter o Sapeca do Rio Claro. Arena CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 17 de outubro de 2023. O Conselho de Segurança da ONU adiou para amanhã a votação do texto do Brasil que condena os ataques do Hamas e pede abertura de um corredor humanitário. A resolução também solicita um cessar-fogo temporário para a entrada de água, comida e mantimentos em Gaza. O Brasil ocupa neste mês a presidência do Conselho. Após o ataque de Israel a um hospital da cidade de Gaza, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, cancelou o encontro que teria na quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A informação é da agência de notícias Associated Press. O porta-voz de Abbas chamou o ataque de genocídio e catástrofe humanitária. O Irã chamou o bombardeio de crime de guerra selvagem. Um decreto que concede o título de cidadão honorário de Rondônia ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi publicado no Diário Oficial do Estado de segunda-feira. O autor, o deputado estadual delegado Lucas, do Progressistas, alegou que a proposta foi debatida antes da guerra. Ele afirmou que avalia uma possibilidade jurídica de revogar o decreto.
O deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, teve as contas de campanha reprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O político do PTB ficou conhecido por ter quebrado uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Segundo a Justiça Eleitoral, o deputado não conseguiu explicar R$ 148 mil em gastos de campanha em 2022. A defesa do parlamentar alega que foi um erro meramente formal e analisa medidas a serem tomadas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet, só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services, consultoria especializada em sistemas de gestão. 4h35. Boa tarde para você, Mário Quintino. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando de um acidente que aconteceu há pouco na rodovia Campinas-Montemor. Foi um capotamento de um carro à altura do quilômetro 2 para quem vem em direção da Alix Taquem em Campinas. Então, atenção, você que utiliza a Campinas-Montemor. Inclusive, tem reflexo de lentidão também para quem vai em direção de Hortolândia. Atenção, a altura do quilômetro 2 é bem na passagem pela Panzan para você que utiliza aí a rodovia Campinas-Montemor. Apesar desse acidente, felizmente, esse motorista não sofreu ferimentos, mas ainda há um atendimento na Campinas-Montemor, então atenção à altura do quilômetro 2. Bom caminho para seguir em direção de Hortolândia ou para vir a Campinas. A Bandeirantes, por enquanto, não tem dificuldades, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Eliel. Obrigado pelas informações, Mário. Você volta já no nosso ponto final. Aproveite essa oferta com serviço custo zero na AutoZone. Compre 2 palhetas Aerofit Bosch e ganhe um limpa-para-brisa Radiex. Pensa pra quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E começa hoje a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Em final inédita, Guarulhos enfrenta o Suzano. Em jogo melhor de 3, a partida de número 1 acontece às 9h30 da noite nesta terça-feira, em Guarulhos. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 193344 1200. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida?
O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. Terça-feira de Clássico Sul-Americano na CBN. O Brasil entra em campo no Centenário de Montevidéu. Brasil! Uruguai! Às 8 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4 horas e 39 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para você que está acompanhando os 99,1, deixa eu mandar um alô aqui para a galera que está mandando mensagem, mandando recado. Flamengo com Tite vai mandar embora mais de 2 times de atacantes. O Tite não precisa, ele quer volante e zagueiro. Que isso, cara. Tá dizendo que o Tite é retranqueiro. Ó, tem um ouvinte que tá dizendo que o Tite disse que a prioridade é a vaga direta para Libertadores e o brasileiro é um sonho. Ele disse isso, não vai brigar pelo título. Até então, né? O Emilton tá mandando mensagem pra gente. Obrigado, Emilton. Valeu! Parece Hamilton, né? Mas é Emilton. Tem mensagem aí, Elton Grimaldi? Põe no ar, por favor. Boa tarde, galera da CBN. Arena CBN. Isso. Certa a resposta? E aí, Carlão de Freitas? Olha lá. Roberto de Salto. Ontem passaram a mão no meu esporte, né? Passaram a mão no você, cara. Passaram a mão no esporte. O cara dá o tempo e o cara faz um gol daquele lá e o cara anula o gol. Não teve falta nenhuma na área, gol limpo. Apesar que o Wagner Lopes perdeu aquele pênalti lá que não era pra ter perdido. A Cida tá brava com ele lá. Era pra ter dado o gol, porque a bola foi gol limpo. Eu não achei que foi falta também, não, hein? Segue o baile. Mas aí se a gente for. A gente vai ficar discutindo de arbitragem aqui, a gente faz um programa Arena do Apito. Não, sabe aquela história lá, Carlão? Esporte envolvido. Não, sabe aquela história? Esse empurra, um dia um árbitro vai marcar e vai dar confusão. Aí, ó. É isso. O árbitro foi lá e marcou, deu confusão. Se o árbitro quiser marcar em todo lance. Em todo lance tem. Amor de Deus. E o do VAR deve ter ficado igual eu quando toca aquela central de marketing. Alô! 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 E o cara, alô! Alô! Aí aquela conversa, aí não atende, aí vai embora. Porque 52 segundo tempo, vai acionar o VAR e Esporte Ventura. E o quê? Ó, eu vou vazar. Ou aquele da ponte, como que é? Vamos construir juntos. Não, construir junto, caramba, é pênalti. Então tá bom, hein? Meu Deus do céu. Tem mais ouvinte aí, Elton, põe no ar. Boa tarde, tão nobres comunicadores. Boa tarde. Sobre o palpite do Brasil hoje. Isso. Como torcida, o Brasil ganha. Certo. Acho que de 1 ou 2-0, alguma coisa assim. Tá bom, né? Agora, se vamos ver a realidade do Diniz, ele começa muito bem, vem caindo. Então, ele começou bem, deu uma caída, empatou e hoje pode perder. Nessa raciocínio tá certo, né? Eu não. O Uruguai tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? Isso, 4 pontos. O Uruguai tem isso até agora. Foram 3 jogos. Passa o Brasil, né? Se tudo der errado, o Brasil ganha hoje. Eu acho que o Brasil perde hoje. Acho que o Brasil perde o jogo pro Uruguai. Jogo difícil, jogo complicado. Eu acho que perde, mas... Tem mais aí, meu caro Elton Grimaldi? Boa tarde, pessoal da CBN. Opa! É o Manuel de Campinas. Ô, Manelão. É o maior balão que teve foi contra a Ponte Preta, contra o Sócrates. Foi, né? Veio da Itália para jogar na Ponte e o Flamengo atravessou. Foi mesmo. Ele foi jogar no Flamengo. Você também concorda, né? Você que disse essa, né? Não, foi o Carlão, mas eu lembrei. Eu falei do Maradona no Santos.
Como foi essa história do Maradona aí? Não, o Pelé estava intermediando. O Pelé, intermediando, foi em 95, meados por aí. E noticiou-se aqui a possível vinda de Maradona para o Santos. A torcida, numa carência de títulos naquele momento e tal, comprou a ideia, mas infelizmente a torcida santista não logrou êxito. Não logrou. E o Sócrates foi capa de revista nacional, com a camisa da Ponte. Até o Vampeta foi capa de revista também. Se você for olhar levar por esse lado... Vampeta foi capa de revista. Tem mais um ouvinte aí que mandou áudio. Vamos pro ouvinte. Rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas. Ô, Paulo. Cara, notícia fake aí, ó, do futebol. Não, notícia fake. Marcante, com certeza é Drogba e Cavani no Corinthians. Meu rival é uma piada. Até camisa pro Drogba fizeram. Era Drogba, não era Pogba. E aquela primeira do Wagner Love no Corinthians? A primeira, que fizeram camisa e não deu nada certo. É verdade. Nossa. Lembrou, bem lembrado. Fala, rapaziada do Arena. E aí? Pô, hoje tem assunto pra caramba, hein, velho? Se eu fosse falar tudo, ia fazer um comentário de 5 minutos. Vou tentar resumir bem. Mano, é organização financeira, cara. É ter pé no chão e trabalhar dentro da realidade. Vocês fizeram um comentário perfeito. Não dá pra todo ano querer achar que vai ganhar. Não dá pra todo ano querer... E é isso. A tia Leila, nem sou palmeirense, sou corintiano, mas a tia Leila lá fez o certinho. O Leilo. Enxugou a folha. Vamos. E aí, no ano que os caras não conseguem, eles são bicampeões da Libertadores, no ano que não consegue chegar na final, porque cai pro Boca, dá esse rebu todo. Velho. Eu acho que revoltado tem que estar eu, torcedor do Corinthians. Gastou uma fortuna pra contratar um monte de medalhão. E não entendeu? fez nada. Com a folha salarial do Corinthians, era pra estar, no mínimo, disputando vaga na Libertadores. Era pra ter chegado grande diante do São Paulo pra jogar a final da Copa do Brasil. Tá nervoso. Desabafou, o ouvinte, hein? Não, mas aqui também é um espaço pra isso. Né? O ouvinte pode. É que nem aqui bancada de estádio, né? Só não pode falar palavrão. Até por enquanto sobra pra gente, né? Por enquanto, né? Vai pro próximo aí. Boa tarde, pessoal do Arena. E aí? Adilson de Bragança Paulista. Terra da linguiça. Olha, veja bem. Ponte não cai, Guarani não sobe. Red Bull Bragantino, campeão mundial, primeiro que o Palmeiras. Meu Deus, tava indo bem, hein? Tava indo, quer dizer, já não tava indo bem também. Quem gosta muito do Red Bull Bragantino é o nosso amigo Carlos. É verdade que Red Bull Bragantino é a linguiça energética? Pode ser, é um combo, né? É um combo. Eu posso fazer uma pergunta pro Carlão antes de mais um ouvinte? Vai. Ele tá esperando. O que você achou da camisa nova do Palmeiras, que é metade rosa e metade azul, em homenagem ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul? Então, camisa 3. A causa é importante. Talvez para um jogo legal, mas sequência, não. Mas eu achei que fosse em homenagem ao novo patrocinador. Não, que nem aquela do Cartola, do Fluminense, é maravilhosa, né? Aquela é linda, né? Linda. Não, mas é Mas são as cores do Fluminense. Mas não é em homenagem ao novo patrocinador do Palmeiras, Guaraná Jesus? Não. Porque pega a latinha do Guaraná Jesus e a camisa do Palmeiras. É igualzinho, velho. É bom, hein? O Guaraná é bom, né? Muito bom. Manda outro aí, Elton. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Fábio Gonçalves falando. Oi, Fábio. Ouvi aí nosso amigo que torce ao esporte, dizendo que ontem a arbitragem passou a mão no esporte, mas nem ele, nem o Ederson Moreira, o técnico do esporte, comentaram sobre o jogo da Ponte, né? Os 3 lances do segundo gol, a falta no Naldi, o pênalti que não foi, depois a paradona que teve, não comentou do pênalti que o Denis fez, acho que em cima do Eliel. Então isso deixa passar. Agora uma falta que a gente não sabe se foi ou não foi, o pessoal reclama, inclusive o técnico do esporte. Mandou bem agora, hein? Sabe aquele termo cirúrgico? Foi o rapaz. Foi forte colocado? Ô, Lupe, mas eu acho que essa fala do Fabião tem dedo do japonês. Né? O japonês eles têm um grupo, né? O japonês. Eles têm um grupo. O japonês tá quieto. Ô, Shaibi, você achou falta no lance? Eu não achei falta, não. Só que o árbitro apitou antes de ser concluído o lance, né? Então, para ele falou que apitou antes, não chamou o VAR por isso, porque ele tinha dado falta já antes do Edinho concluir para o gol e marcar o terceiro gol do Sport já aos 50 minutos. O juiz deu falta quando bateu o lateral, a bola tava subindo na área, o zagueiro subiu com o centroavante, ele deu o deslocamento e apitou antes da bola do jogador ter feito o gol. Mas eu achei que não foi falta também, não. Mas tem um detalhe que
o árbitro, primeiro ele assinala impedimento numa cobrança de arremesso lateral. E aí depois ele pega e marca, eu acho que ele levantou o braço errado, aí ele levanta o outro marcando a falta. Foi uma confusão danada ontem. Bom, são 4h48. Tem mais áudio aí, Elton? Põe no ar. Vamos ouvir o que a galera tá dizendo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlão. Pessoal da Arena. Ô, Carlão. Daniel de Campinas, botafoguense. Rapaz, eu gosto do Diniz, hein? Eu espero que ele consiga fazer a seleção jogar. Não acho que vai dar certo não, mas eu torço para que dê. E torcer para a seleção ganhar hoje aí do Uruguai. Mas eu não queria que o Neymar fizesse gol, nem coisa do tipo não. O Neymar tá muito marrento. É isso aí, até mais. Até mais. Valeu, queridão. Vai pro próximo. Outubro Rosa é o novembro. Fala, galera da CBN. Ricardo aqui. Ricardo Simões. Oi, Ricardo. De Valinhos. Tudo bem? Vamos ficar assistindo o Flamengo? O que vai acontecer com o Flamengo, com o Tite? Não sei. Eu já dou a resposta imediatamente. Então manda aí. Não vai acontecer nada. O cara já nunca foi bom. Nunca foi bom. Só no Corinthians e olha lá. Que isso, O torcedor do Corinthians tem saudade do professor Adenor, foi né? bem, né? Foi bem. Mas que batida colocada, hein, Cabelo? Bateu forte colocado. Bravo, olha, diria Os que foi ouvintes hoje contundente. estão... Contundente. Mas engraçado, eu sou fã do Tite, eu gosto do trabalho do Tite, acho um técnico que organiza bem as equipes. Agora, ele citou algo que é verdade, né? Em termos de clubes no Brasil, ele só deu certo no Corinthians, né? É que ele deu muito certo. Muito, no Corinthians, né? Foi campeão da Libertadores, campeão mundial. É no Grêmio, né? Não, desculpa, retira o que eu falei. Não, retira. Caxias. Apaga. Corinthians, Internacional e Grêmio. Então, quer E no dizer, Caxias também, no né? Caxias ele Onde foi gaúcho. Seu comentário foi mal, hein, cara? Por isso que eu pedi pra apagar. Não, hoje, infelizmente no rádio não se apaga. Já está gravado. Cenário, o print é eterno. Ele surge no cenário sendo campeão gaúcho com o Caxias, que fazia anos eu quis fazer uma pimentinha com a situação do Tite, mas ele fez no Internacional e foi campeão também. Foi. Tem uma reclamação aqui. Boa Bom tarde. Desculpa, Tite. Quem é este chato que todo o áudio dos ouvintes fica aí, tá bom? Não sei. Deixa o áudio rodar pra gente ouvir. Falta de educação. Evandro de Cerquilho. Bom, Evandro. Ô, Evandro, quer pedir falar? Pro Fábio Chaib parar de falar. Porque Não. Mas eu vou defender o Chaib. Você tá certo, Chaib. Quer falar 5 minutos de áudio, compra uma rádio, pô. 20 segundos, 25, tá bom. A gente pede 20 segundos, 30 segundos. O cara quer mandar uma crônica de 5 minutos, pô. Tá certo. Tô do seu lado, Chaib. Todo do seu lado. É o Guarizo que pede, lá da redação. O Guarizo, o Guarizo também ele conversa muito com os ouvintes durante o decorrer do áudio. A gente vai fazer uma reunião aqui pra tentar parar com isso, viu, amigo de Cerquilho? Aliás, Cerquilho nos abraça, né? Cerquilho. Não abraça não, pelo jeito. Esse tipo de abraço aí não quero não. Ele tá ouvindo o programa, ele tá ouvindo o áudio, aí ele de repente aparece uma voz, aí ele fica chateado, né? Pô, o cara quer falar 5 minutos de áudio também? Bom... Carlão de Freitas, Brasil e Uruguai. Eliel Almeida, jogo complicado para a seleção brasileira. A última impressão não foi legal diante da Venezuela. O Brasil, em alguns momentos da partida, displicente, tanto é que cedeu o empate. Aliás, um golaço do jogador da Venezuela. E hoje, um jogo com uma outra característica. É um Uruguai que vai tentar partir para cima da seleção brasileira. Os espaços vão aparecer, bom para velocistas como Neymar, como Gabriel Jesus. Neymar, velocista? Mas ainda é um desequilibrante. E vamos ver qual que vai ser a postura uruguaia, né? Eu acredito num jogo mais acirrado, mas a seleção vai ter que ter um outro tipo de concentração, uma postura completamente diferente do que fora lá em Cuiabá para conquistar aí os pontos necessários, porque se perder o Uruguai ao menos encosta, né? Empata com a seleção em termos de pontuação. Você que tá com essa camisa preta toda bonita, nobre companheiro do Arena, diga pra gente o que você pensa de Brasil e Uruguai, Fábio Chaib. Jogo complicado, né? Centenário promete estar lotado. Enfrentar o Uruguai já é difícil, ainda mais com o novo estilo do Marcelo Bielsa aí, tentando implementar uma nova forma de atuar do Uruguai. E o Brasil vai jogar naquele sacrifício, né? No lateral direito, um jovem, um ataque que não responde muito bem, tirou o Richarlison, depois o Gabriel Jesus. E o Neymar tentando apagar as últimas situações que aconteceram, né? Tomar pipoca, parece que falou mal do presidente também, aconteceram algumas situações.
Na verdade, o Neymar tinha que focar e trazer esse Hexa para o Brasil em 2026. Só ele pode isso, né? Que isso, que frase dura, hein, velho? Que isso? Quer dizer, então, que é Neymar e mais focar no 10. campo. Focar no campo, ele joga muito, né? Só ele pode focar, ou seja, só ele pode querer. Não que só ele, o Brasil, todo mundo depende dele. Não é isso. Ah, entendi. A construção da frase me assustou. Ele joga muita bola ainda, Sim. né? E aí, Cabelo? Não, eu acho que vai ser um baita teste para o trabalho do Fernando Diniz, né? Ele com essas mudanças de hoje, aí promovidas na equipe. E tô curioso para saber desse desempenho da seleção, né? Ver se o ataque, como que vai funcionar, essa entrada desse garoto de Campinas, né? Como ele vai se comportar. Lembrando que o jogo em Montevidéu sempre é catimbado, né? Sempre é duro. Uruguai catimba, falta. Mística, é cotovelo, vale tudo, né? Então. Picolé de osso. Picolé de osso, safadão e etc, né? Então esse é o cenário. O Brasil sempre sofre muito lá. Curioso para ver, espero que o Brasil tenha um bom desempenho e principalmente a vitória, né? E o Paulo de Paulínia, ele vai na garganta de Fábio Chaib e disse: o Brasil não precisa de Neymar. Olha isso. Pesado. O Chaib hoje tá no dia bom, tá numa tarde para ser esquecível. Que isso, levou duas traulitadas. O ouvinte de Cerquilho já desceu a lenha nele. Aliás, Paulínia e Cerquilho hoje não abraçam Fábio Chaib. Não. Tá, só por isso, o próximo ouvinte mandar um áudio de 1 minuto, nós vamos colocar no ar. Só para o Fábio Chaib ficar nervoso, tá bom? 991869070. Próximo áudio grandão aí nós vamos pôr no ar, porque o Fábio Chaib precisa ficar nervoso. Mande um abraço para mim. Arena CBN. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Voltamos com Muito Estranho, música do Guilherme Arantes aí, na versão do KLB, para seguir, porque foi no ano do lançamento dessa música, que nós tivemos o grande jogo de hoje. É isso mesmo, Eliel. Envolve quem, meu caro William? Guarani. Contra o Corinthians. Então pince um jogador do Timão. Alfinete. Alfinete. Em que ano foi isso, Eliel? 1982. 1982. E aí, Chaib? 1980. E aí, Carlos? 1984. Vamos fazer o seguinte, Cabelo? Vamos ver o VT do jogo? Vamos o compacto do jogo para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, para você que está no FM, o áudio da reportagem da época que o William Cabelo mergulhou nos arquivos do Acervo EP. Corinthians deu empate, 1-1. Careca cobrou falta com perfeição. Guarani 1-0. O empate saiu também na falta. Zenon bateu, Daniel Gonzalez pegou o rebote. Guarani 1, Corinthians 1, placar final. Separando, tivemos acertadores, William? Tivemos. Carlão de Freitas, né? Ele é o Almeida. Olha, eu acertei! Eu acertei!
Parabéns! Que alegria! Muito tempo que eu não acerto. Com a trilha de Dalton, muito estranha a narração. Ah, é Dalton? Dalton, não Dalton. Fazer isso aqui. Dalton. A gente faz com tanto carinho, o cara vem e arrebenta, né? E a narração off de Fernando Vanucci, tivemos Guarani 1, Corinthians 1, 17 de outubro de 82. Qual o time do Guarani? O Guarani de Wilson, Soter, Darcy, Wilson Gotardi, Zé Mário, Júlio César, Wilson Tadei e Ailton Lira, Lúcio Bala, depois Marcelo, Careca e Banana, depois Toninho do técnico José Teixeira. E o Timão, Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, depois Magu, Eduardo, Casagrande, Ataliba, técnico Mário Travalini. Opa! Tá aí, mais um sarcófago, hein? Logrou êxito. Por favor, hoje, como você separou tudo, pede pro Elton fechar. Por favor, Elton, feche o nosso sarcófago. Pronto. Aí, ó. Brasil e Uruguai, Carlão. Brasil vence. Brasil e Uruguai, Cabelo. 1-0 pro Brasil. Brasil e Uruguai, Fábio Scheibe. 2-2. Brasil e Uruguai, Lupe. 0-0. Uruguai vence o jogo. Pode apostar, o Uruguai vai vencer o jogo. O dinizismo vai entrar em crise hoje. Mas se perder, quarto jogo já o dinizismo em crise. Se perder, dá E aí vai acelerar a contratação do Ancelotti. A chegada, né? Apesar que o Ancelotti disse que são só rumores. Conversa a todo momento, né? Olha, se for verdade e ele conversou esse tempo todo, vai ficar muito feio pra ele, né? Sem dúvida. Não, vai ficar feio pro Brasil. A CBF é ruim também. Vai ficar feio pro Brasil. Ele tá falando a verdade. Não. Se for verdade que ele é o treinador a partir do ano que vem. Sim, aí fica feio pra ele. Conversou. Aí a gente vai chamar ele de Pinóquio. Agora, se ele realmente não vir e a CBF tá plantando isso aí é mais uma. Aí é mais um pro livro, né? Mais uma. Vamos embora então, né? Aquele abraço, viu, Cabelo? Abraço, Eliel, todos os ouvintes. Até amanhã. Lembrando que o jogo hoje é 9 da noite, não é 9h30. Tem transmissão da CBN, beleza? Valeu, Carlão. Valeu, até amanhã. Tchau, Lupe. Até. Tchau, Scheibe. Valeu, Eliel. Valeu, Elton Grimaldi, Daniel França. Tamo junto. Arena CBN.